Você já se perguntou qual é a história mais chocante da Bíblia? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em Juízes 19, um relato tão perturbador que vai deixar você sem palavras. Esta narrativa brutal expõe o lado mais sombrio da natureza humana e revela até onde podemos chegar quando nos afastamos de Deus. Neste vídeo, vamos explorar os eventos trágicos envolvendo um levita, sua concubina e uma série de decisões desastrosas que levaram a um dos episódios mais violentos das Escrituras. Você vai descobrir como a falta de liderança e a decadência moral podem corromper uma sociedade inteira. Mas não se engane, esta não é apenas uma história antiga. Ela tem lições poderosas para os dias de hoje. Você já se sentiu perdido em um mundo que parece ter abandonado seus valores? Já se perguntou como evitar cair em armadilhas morais? Este vídeo vai te ajudar a refletir sobre a importância de manter princípios éticos sólidos, mesmo em tempos difíceis. Vamos examinar juntos como podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Não perca esta análise profunda que vai desafiar sua fé e sua visão de mundo. Você já se perguntou por que existem passagens tão brutais na palavra de Deus? Por que o Senhor permite que tais eventos sejam registrados? Bem, hoje vamos explorar uma dessas viagens que muitos preferem ignorar, mas que carrega lições profundas para a nossa vida. Estamos falando do livro de Juízes, o 7º livro do Antigo Testamento. Um livro que retrata um período turbulento na história de Israel, cheio de altos e baixos, de fé e apostasia. É um relato cru da natureza humana, mostrando o que acontece quando um povo se afasta de Deus. Vamos conhecer uma época em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. Imaginem o caos. É neste cenário que encontramos a história que vamos abordar hoje. Uma narrativa que vai te deixar sem palavras e, ao mesmo tempo, te fazer reflexões sobre a condição humana e a necessidade de Deus em nossas vidas. Agora que já preparamos o terreno, é hora de conhecer os personagens principais desta história, que vai te deixar sem palavras. Cada um deles traz consigo uma carga emocional e moral que vai desafiar sua compreensão e te prender até o último segundo deste vídeo. Vamos começar pelo levita. Imagine um homem consagrado a Deus, um levita, alguém que deveria ser um exemplo de fé e moralidade. Mas ao invés disso, ele se torna protagonista de uma das histórias mais sombrias da Bíblia. Este levita, que deveria ser um guia espiritual, toma decisões que vão te chocar. Ele é um homem dividido entre suas responsabilidades religiosas e seus desejos pessoais, o que leva um servo de Deus a agir de maneira tão controversa. Prepare-se para descobrir. O segundo personagem dessa trágica história é a concubina, uma mulher que, na sociedade da época, era considerada uma esposa de segunda categoria. Sua vida e seu destino trágico vão te fazer refletir sobre o valor da vida humana e o papel da mulher naquela sociedade. Ela é uma figura trágica, cuja história ecoa até os dias de hoje, nos fazendo questionar como tratamos os mais vulneráveis entre nós. Sua jornada é dolorosa e, ao mesmo tempo, reveladora sobre a condição humana. Em seguida, temos o pai da concubina. À primeira vista, ele parece ser um homem hospitaleiro e amoroso, que acolhe o levita em sua casa. Mas será que suas ações realmente protegeram sua filha? Ele representa a figura paterna que, em meio a uma sociedade em colapso moral, tenta manter um semblante de normalidade. Suas decisões e omissões vão te fazer pensar sobre o verdadeiro significado de amor e proteção paternal. E por fim encontramos o velho homem de Gibeá. Ele oferece hospitalidade ao levita e sua concubina, mas suas ações e escolhas vão desafiar tudo o que você entende por bondade e maldade. Ele vive em uma cidade mergulhada na imoralidade e na violência, e suas tentativas de proteger seus hóspedes resultam em decisões moralmente questionáveis. Este personagem vai te deixar à beira de um precipício moral,
questionando até onde vai a responsabilidade de um anfitrião. Esses 4 personagens estão prestes a se envolver em uma trama que vai além da sua imaginação. Uma história que, embora tenha acontecido há milênios, ecoa de forma assustadora em nossos dias. Você está pronto para mergulhar nas profundezas da alma humana? Então vamos lá. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre sua forma de ver a Bíblia e a própria humanidade. Tudo começa com uma ruptura. A concubina, insatisfeita e infiel, decide deixar o levita e volta para a casa de seu pai em Belém de Judá. Imagine o cenário: um relacionamento quebrado, uma mulher buscando refúgio na casa paterna, uma mulher sem nome, sem voz, mas com um coração repleto de dor e angústia. Ela olha para trás uma última vez, observando a casa do levita que está deixando para trás. Seus olhos estão marejados, suas mãos tremem levemente, enquanto ela segura sua pequena trouxa de pertences. O peso da decisão que tomou parece esmagar seus ombros. Cada passo que dá para longe daquela casa é como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro. A dor é quase física, cortante, dilacerante. Ela respira fundo, tentando conter o soluço que ameaça escapar de sua garganta. O desespero cresce em seu peito como uma onda gigantesca, ameaçando engoli-la por completo. Mas ela continua andando, um pé na frente do outro, sabendo que não há volta. A concubina sabe que está deixando para trás não apenas um homem, mas toda uma vida, toda uma identidade. Ela era a concubina do levita. E agora, quem ela é? Para onde vai? O futuro é uma névoa densa e assustadora à sua frente. Enquanto caminha, ela luta contra o impulso de olhar para trás novamente. Cada fibra de seu ser grita para que ela volte, para que se agarre ao familiar, por mais doloroso que seja. Mas algo dentro dela, uma centelha de esperança ou talvez de puro instinto de sobrevivência, a empurra para a frente. O sol se põe no horizonte, pintando o céu de tons de vermelho e laranja. As sombras se alongam, assim como a solidão em seu coração. A noite se aproxima, trazendo consigo o frio e o medo do desconhecido. A concubina segue seu caminho, carregando consigo não apenas seus poucos pertences, mas também o peso de sua decisão, o vazio de sua perda e a incerteza de seu futuro. Ela é uma mulher à deriva, em um mundo que não foi feito para ela, mas que ela agora deve enfrentar sozinha. Depois de muitos dias de caminhada, finalmente ela chega na casa do pai. Ela permanece lá por 4 meses, tempo suficiente para que a ausência e a saudade comecem a corroer o coração do levita. Movido por um misto de amor e necessidade de reconciliação, o levita decide ir atrás de sua concubina. Ele não vai sozinho. Leva consigo um servo e 2 jumentos, simbolizando sua determinação, e os recursos que está disposto a empregar para trazê-la de volta. Quando chega à casa do pai da concubina, é recebido com alegria. O pai, talvez aliviado por ver uma chance de reconciliação, insiste para que o levita fique alguns dias. Eles comem, bebem e passam 3 dias juntos, numa tentativa de restaurar a paz e a harmonia. Finalmente, no 4º dia, o levita decide que é hora de partir. Mas o pai da concubina, talvez temendo pela segurança da filha ou simplesmente querendo prolongar a estadia, insiste para que eles fiquem mais um pouco. Esse padrão se repete por mais um dia, até que, ao cair da tarde, o levita decide que não pode mais adiar a partida. Eles começam a jornada de volta, mas o tempo perdido os força a procurar abrigo antes de chegarem ao destino final. Eles chegam à cidade de Gibeá, na tribo de Benjamim, e, ao contrário do que esperavam, não encontram hospitalidade imediata. Ninguém os acolhe, até que um velho homem vindo do campo os vê e oferece abrigo. Parece que a situação vai melhorar, mas mal sabem eles que estão prestes a entrar em um pesadelo.
Essa primeira parte da história já nos mostra um cenário de tensão e incerteza. O levita, sua concubina e o servo estão em uma jornada que deveria ser de reconciliação, mas que se transforma em um prelúdio para um dos episódios mais sombrios da Bíblia. A história de Juízes 19 atinge seu ápice de horror nesse exato momento da chegada em Gibeá, onde a decadência moral da sociedade israelita é exposta de maneira brutal e chocante. É noite, e o levita, sua concubina e seu servo finalmente encontram abrigo na casa de um velho homem da cidade. Eles pensam estar seguros, mas a tranquilidade é rapidamente destruída. De repente, um grupo de homens perversos da cidade cerca a casa. Eles começam a esmurrar a porta, fazendo exigências depravadas. Querem que o levita seja entregue a eles para que possam abusar dele. A tensão é extrema, o medo é esmagador. A casa, que deveria ser um refúgio, torna-se uma prisão de terror. O velho homem, em um ato desesperado de proteger seu hóspede, faz uma oferta chocante. Ele sai para enfrentar a multidão e, em um apelo à sua humanidade, oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita para satisfazer os desejos do grupo de homens perversos. É uma proposta que desafia toda lógica e moralidade. Como pode um pai oferecer sua filha? Como pode um anfitrião sacrificar a honra de uma mulher para proteger um homem? Este é um momento que revela a profundidade da corrupção e da decadência moral de Gibeá. Mas o horror não para por aí. Quando a multidão se recusa a aceitar a oferta do velho homem, o levita toma uma decisão ainda mais chocante. Ele pega sua concubina e a entrega para aqueles homens. Imagine o desespero e a traição que ela deve ter sentido. Uma mulher, já vulnerável e desprotegida, é jogada aos lobos por aquele que deveria ser seu protetor. Este ato de covardia e desumanidade é um dos pontos mais baixos da narrativa bíblica. A noite se torna um pesadelo inimaginável. A concubina é violentada e abusada pela multidão durante toda a noite. Cada minuto é uma eternidade de dor e sofrimento. A crueldade dos homens de Gibeá não conhece limites. Quando a manhã finalmente chega, eles a deixam arrebentada e à beira da morte, na porta da casa. A imagem dela, estendida na porta da casa, é um símbolo trágico da violência e da degradação humana. Este episódio de Juízes 19 não é apenas uma história de horror. É um espelho sombrio que reflete a profundidade da depravação humana quando a sociedade se afasta de Deus. A violência contra a concubina é um grito de alerta sobre os perigos da decadência moral e a necessidade urgente de justiça e retidão. Ao narrar esses eventos, somos desafiados a refletir sobre nossa própria sociedade e a importância de manter valores morais sólidos. Meus irmãos, preparem seus corações, pois o que vou contar agora vai abalar as estruturas da sua alma. As consequências do que aconteceu em Gibeá são tão chocantes que vão ficar gravadas na sua memória para sempre. Imagine a cena. O sol nasce em Gibeá e a luz do dia revela um horror indescritível. A concubina, após uma noite de tortura inimaginável, rasteja até a porta da casa onde o levita está hospedado. Seus últimos momentos de vida são marcados por dor e desespero. Ela cai no limiar da porta, suas mãos estendidas, como se implorasse por ajuda uma última vez. A vida escapa de seu corpo maltratado, deixando apenas um invólucro vazio do que antes era uma mulher. O levita, ao abrir a porta pela manhã, se depara com essa cena devastadora. Sua reação? Fria, calculista e chocante. Ele olha para o corpo de sua concubina e diz: "Levante-se, vamos embora." Mas ela não responde. Ela não pode mais responder. É neste momento que o levita toma uma decisão que vai mudar o curso da história de Israel. Ele pega o corpo sem vida de sua concubina e, num ato de brutalidade inimaginável, o desmembra em 12 pedaços. 12 partes de um corpo que antes abrigava uma alma, uma vida, sonhos e esperanças. Mas por que ele faz isso?
o levita transforma sua dor e indignação em um grito de guerra. Ele envia cada parte do corpo mutilado para uma das 12 tribos de Israel. Imagine o choque, o horror e a revolta que cada tribo sente ao receber esse presente macabro. É um chamado à ação, um grito por justiça que ecoa por toda a terra de Israel. Este ato brutal se torna um catalisador para uma guerra civil que vai sacudir as fundações da nação. O desmembramento do corpo da concubina é um símbolo poderoso da fragmentação moral e espiritual de Israel. Cada parte enviada é um testemunho silencioso da depravação que se instalou no coração do povo escolhido de Deus. As consequências dessa tragédia vão muito além da morte de uma mulher. Elas desencadeiam uma série de eventos que levarão Israel à beira do abismo. O desfecho devastador desta história, que abalou Israel até suas fundações. Quando lemos o capítulo 20 de Juízes, ele nos revela mais um capítulo trágico dessa história. Uma nação dilacerada entra em guerra, irmão contra irmão, em uma batalha civil sangrenta. As 11 tribos de Israel, unidas em sua indignação contra o crime cometido em Gibeá, marcharam contra a tribo de Benjamim. Mas o que se seguiu foi uma carnificina que deixou cicatrizes profundas na alma da nação. Imaginem o horror: 400.000 guerreiros israelenses contra 26.000 benjamitas. Uma força esmagadora que, surpreendentemente, sofreu derrotas devastadoras nos 2 primeiros dias de batalha. 22.000 israelitas caíram no primeiro dia, 18.000 no segundo. O chão de Israel ficou encharcado com o sangue dos seus próprios filhos. Mas no terceiro dia, após jejum e oração intensa, a balança finalmente pendeu. Os israelitas, usando estratégia e contando com a intervenção divina, cercaram Gibeá e aniquilaram quase toda a tribo de Benjamim. Apenas 600 homens benjamitas sobreviveram, escondidos na rocha de Rimon. 600 homens sem esposas, sem filhos, sem futuro. Uma tribo inteira reduzida a um rebanho de sobreviventes aterrorizados. O preço da justiça foi alto demais. O solo de Israel ficou encharcado com o sangue de seus próprios filhos. Uma nação dividida, traumatizada, enfrentando as consequências de seus próprios atos. O resultado? Uma vitória amarga, uma tribo quase extinta e um vazio moral que ecoava por toda a terra prometida. Israel havia vencido a batalha, mas a que custo? A nação inteira será forçada a confrontar o mal que cresceu em seu meio e a tomar medidas drásticas para purgar essa maldade. Meus amados, esta história nos lembra que nossas ações têm consequências que vão além de nós mesmos. O pecado de alguns se torna o fardo de muitos. A injustiça, quando não confrontada, cresce e se espalha como um câncer na sociedade. Um povo escolhido por Deus, mas que se afastou tanto de seus caminhos que se tornou irreconhecível. Este era Israel na época dos juízes, um tempo de trevas espirituais tão densas que até mesmo os servos de Deus agiam de forma abominável. O contexto histórico e cultural daquela época era de caos total. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Esta frase, repetida como um sombrio refrão no livro de Juízes, revela uma nação sem rumo, sem bússola moral. Mas o que levou o povo de Deus a este estado deplorável? A resposta, meus amigos, está na ausência gritante de liderança espiritual e moral. Os sacerdotes, que deveriam ser faróis de luz em meio às trevas, estavam corrompidos. Os líderes, que deveriam guiar o povo nos caminhos do Senhor, estavam cegos pela própria ganância e luxúria. E as consequências dessa falta de obediência a Deus, elas são tão terríveis que mal podemos compreender. A história que acabamos de ver é apenas a ponta do iceberg. Uma concubina brutalmente violentada e assassinada. Um levita que age com frieza chocante. Uma nação inteira mergulhada em guerra civil. Mas não se engane, meu caro ouvinte. Esta não é apenas uma história antiga. É um espelho que reflete nossa própria sociedade. Quantas vezes não vemos hoje os mesmos sinais de decadência moral?
Quantas vezes não testemunhamos a ausência de liderança ética em nossas instituições? A mensagem é clara e urgente. Quando nos afastamos de Deus, quando ignoramos seus mandamentos, o resultado é sempre catastrófico. A história de Juízes 19 não é apenas um relato histórico, é um grito de alerta para a nossa geração. Então eu te pergunto, de que lado da história você quer estar? Vai continuar ignorando os sinais de decadência moral ao seu redor ou vai se levantar como um farol de luz em meio às trevas? A escolha é sua, mas lembre-se, as consequências afetarão não apenas você, mas gerações futuras. Esta é a hora de refletir, de se arrepender, de voltar para Deus, porque só Ele pode nos resgatar do abismo moral em que nos encontramos. Só Ele pode trazer ordem ao caos, luz às trevas, esperança ao desespero. Não feche seus olhos para esta verdade, não endureça seu coração. O destino de uma nação, o destino de uma geração, pode estar em suas mãos. O que você vai fazer a respeito?